Muito bem, eu passei a eleição todinha sem conversar com você, sem mandar vídeo, respeitando a sua opinião e a sua posição. Porque não é só opinião, é posição. Mas me permita esse vídeo e peço só uma coisa, veja até o final, antes de alguma coisa de enraivecimento, porque sabe da minha posição política e da minha opinião. Você tem o direito de votar conforme a sua consciência. E amanhã faça isso, para que a sua consciência não fique pesada pelos próximos anos da sua vida. Principalmente se o candidato que você vai votar ganhar as eleições e vier por aí aquele que nós imaginamos que é o que acontecerá. Dito isso, e por que eu falo isso, você votar conforme a sua consciência? Porque não se permita que você se condene a votar em Bolsonaro. Muitas das pessoas que hoje votam em Bolsonaro vão votar porque se condenaram a fazê-lo. Como assim? Participaram desde lá do aquecimento, daquele momento feroz do antipetismo, de grupos. E esses grupos, por mais que alguns já tenham consciência de que a coisa não é bem assim, continuam ali se penitenciando, até se machucando, se reconhecem, já reconhecem o erro. E alguns dizem para amigos, olha, eu vou votar em Bolsonaro. Eu não queria, mas eu vou votar, porque em Lula eu não voto. Mas pense bem, a sua consciência, você não pode maltratar ela por causa de um ato simples, o voto. Eu, nesse canal aqui, que vos fala, o canal Pastor do Gueto, tenho alertado que a gente deve discutir política para que a gente possa assentar as coisas, colocar as coisas no devido lugar. Mas nesse momento a única coisa, o único apelo que eu faço a você é não se condene a votar em Bolsonaro, se a sua consciência diz o contrário. Se ela diz que você está certo em votar em Bolsonaro, que você entende que ele é o melhor, essa é outra questão, apesar de eu achar que você está estupidamente equivocado. Mas não é esse ponto que eu quero tratar. Eu quero tratar o seguinte: não se condene a fazer isso. Faça o que sua mente diz. Por mais que você faça parte de grupos bolsonaristas, que vem lá com as suas estupidezes, a terra é um disco voador, é um disco assim, é plana, e que você sabe que não é. Por mais que se repita, Lula é ladrão, Lula é condenado, Lula, esse negócio de condenado, será que é critério? Primeiro que Lula não é condenado a coisa nenhuma, tá? Lula não tem condenação nenhuma. Tanto é que ele é candidato. A lei brasileira diz que tem que ser ficha limpa. Lula é ficha limpa. A gente pode falar sobre isso depois. Mas nesse momento, certamente você já tem alguma consciência de que Lula é melhor do que Bolsonaro. No mínimo isso. Eu vou ler aqui um versículo, porque se usou muito a Bíblia, e eu gosto de usar a Bíblia, sim, porque eu não sou falso profeta. Porque eu faço isso com o coração limpo. Eu não estou recebendo dinheiro para apoiar candidato nenhum. Pelo contrário, eu gastei muito dinheiro apoiando o Lula, ia para as carreatas, ia para... e faço meus trabalhos com a minha consciência, não é negócio de candidato me dando dinheiro, não. Mas eu vou ler um versículo aqui e veja em quem se enquadra esse versículo. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eu espero que você não seja um eleito enganado. E convenhamos, desses pastores, tem pastor que apoia Lula, tem pastor que apoia Bolsonaro. A máquina.
o dinheiro do MEC, o dinheiro das universidades federais. Talvez os seus filhos tenham estudado na Universidade Federal dos anos 2000 para cá. E você sabe o que era a universidade antes do governo Lula e durante o governo Lula, o quanto as universidades cresceram e o quanto houve projetos que de fato teve alcance social, que abarcou, que várias pessoas com condições, sem condições, o Ciências Sem Fronteira, talvez seu filho tenha ido para outro país, Canadá, Estados Unidos, França ou qualquer outro país da Europa, pelo Ciências Sem Fronteira. Você sabe o que aconteceu depois que deram o golpe na Dilma e agora no governo Bolsonaro? Eles cortam constantemente o orçamento do ano anterior, menos 20%. As universidades já perderam mais de 50% do orçamento. Sabe para quê? Para desviar o dinheiro, o recurso, para Bolsonaro pagar os apoiadores dele, entre eles os falsos profetas que estão aqui. Por último, eu digo o seguinte, meu irmão, analise a si próprio, o seu caráter, e entre esses dois que estão aí, vote naquele que tem o caráter mais próximo do seu. Deus abençoe e que amanhã vença aquele que nós entendamos e que seja o melhor para o país. Eu acho que o melhor para o país é dinheiro na conta do MEC, para as universidades federais, para as escolas públicas, não para pastor ladrão. É isso.